Nosso louvor é uma resposta à mais bela revelação. Filho de Deus em toda glória, sobre a cruz em uma missão. Ensinou a louvar. Foi assim que aconteceu. Nós éramos cegos, mas agora vemos. Estávamos mortos e agora vivos te temos. Nosso louvor é de um povo que encontrou a salvação. Por isso estamos aqui, só porque primeiro foi o Senhor que veio e cobriu o abismo da separação. Mais respondemos, mais nos perdemos no teu amor. Quanto mais nós te vemos, mais nós queremos dar louvor. Quanto mais conhecemos, mais respondemos, mais nos perdemos no seu amor. Quanto mais nós te vemos, mais nós queremos
Boa noite, pessoal. Deus abençoe a vida de vocês. Hoje vamos continuar com a série. Eu quero estar finalizando hoje a série do Nome de Jesus. E semana que vem, partir para alguma coisa do tipo introdução ou estudo, né? Um pouco mais de estudo do que palavra do Antigo Testamento. Esses são meus planos. Sobre o nome de Jesus, claro que toda essa série teve uma bibliografia base, que é do Tony Evans, tá ok? A tradução seria o poder no nome de Jesus, tá certo? Então, se vocês quiserem aprofundar nesse assunto sobre o nome de Jesus, podem buscar essa bibliografia, esse livro aí, tá bom? Bom, hoje eu queria falar sobre Alfa e Ômega, e para isso vamos ler o texto de Apocalipse, capítulo 22, verso 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Alfa e Ômega, Alfa seria a primeira letra do grego e Ômega a última letra do grego, certo? Então seria, Jesus é o A e o Z. E no contexto em que esse texto foi escrito, esse alfa e ômega seria de 1 a 10, algo que está completo. Significa completo no contexto em que ela está usando. Ou seja, Jesus é tudo. Em Jesus tudo se completa. O conhecimento de Jesus é suficiente e completo. Comparado ao conhecimento que este mundo tem, o conhecimento de Jesus, o conhecimento que vem de Jesus, esse conhecimento que é Jesus, ela é muito maior do que os homens procuram por conhecimento. E este conhecimento está na base de todo o conhecimento que nós vemos hoje neste mundo em que vivemos. Se vocês sabem, existe um conceito da graça de Deus, que a graça de Deus ela se manifesta não apenas para os crentes, mas também para todas as pessoas. A chuva não cai só no quintal, na fazenda do crente. A chuva também cai na fazenda daqueles que não creem em Deus. Isso nós chamamos de graça geral, né? E essa graça geral que possibilita esse conhecimento, essa graça que Deus dá a todos os povos, é que dá o que nós chamamos de algumas coisas que não venham diretamente de alguém que crê em Jesus. Por exemplo, nós temos remédios, né? Nós somos remédios. Se você é daquelas pessoas que não tomam nada que não vem de crente, desde a sua roupa que você está usando agora, até os remédios que você toma, ou o hospital que você vai para fazer cirurgia, isso tudo não deveria até entrar num ônibus, né? Porque o ônibus foi criado por né? Então, todas essas coisas, né? O que é graça geral de Deus. E nós usufruímos, tá certo? Não é porque o humano ele é inteligente, é que Deus derrama a sua graça especial a todos os humanos nessa terra. Mas esse conhecimento está na base. E eu fui ver aqui, pessoal, o filósofo Pascal, Shakespeare, tem o Barra, né? O pianista Barra, né? O grande pianista Michelangelo. Todos eram devotos a Jesus. E em todas as vezes que eles iam se compor, fazer um desenho, né, ou fazer uma peça, eles pediam a inspiração de Deus. Então, todo esse conhecimento, essa maravilha que nós temos hoje, ela vem de Jesus. Ela é de Jesus. Então, todo esse conhecimento se completa em Jesus, porque Jesus é o Alfa e o Ômega. Nós achamos que conhecemos, pessoal, mas o que nós conhecemos não é nada. Conheço uma pessoa que tem 5 doutorados, né? Eu conheço porque eu já encontrei essa pessoa, não é meu amigo. Mas o que essas pessoas dizem é que quanto mais se aprende, né, mais eles sentem que não sabem, e mais do que isso, mais eles admitem a grandiosidade da sabedoria de Deus, certo? Então, toma muito cuidado com as pessoas que têm muita certeza, né? Principalmente acerca de Deus, né?
essas certezas é porque a gente faz um cursinho aqui, um cursinho ali, ouve uma pregação e nós já falamos, nós já radicalizamos tudo que nós pensamos, né? Sai, né, de um seminário, né? Eu só tenho um mestrado em teologia, né? Mas assim, você acha que, né, saindo com um mestrado você vai estar conhecendo muito mais? Com certeza em conhecimento sim, mas você vê o quanto o universo desse conhecimento é muito maior do que você aprendeu, né? Então, para mim, eu tenho muita dificuldade de dar muita certeza nas coisas, principalmente nas coisas de Deus, né? Muita gente estuda a Bíblia, nós temos várias, né, linhas de pensamento. Então, nós temos que ser humildes diante dessas coisas e não nos inclinar, totalmente radicalizar em um tipo de pensamento, né? Apesar de ter a posição, nós temos que ter a humildade de ouvir, né? Ouvir e tentar entender o que as pessoas diferentes, que pensam diferente de mim, né? Qual é a lógica do pensamento desse pessoal, né? Por quê? Porque, pessoal, nós não sabemos de nada. Nós não sabemos de nada. Nós aprendemos e aprendemos, e quanto mais aprendemos, menos sabemos. Este é o que nós enfrentamos quando nós vamos no caminho do conhecimento. Bom, então, todo conhecimento, né, comparado a Jesus, não é nada, pessoal. Ou seja, Jesus, ele é a base de todo o conhecimento que nós temos hoje no universo. Uma segunda coisa que eu queria compartilhar com você é que Jesus, como Alfa e Ômega, significa que não há outros deuses. Em Isaías 44:6 está escrito assim: Assim diz o Senhor, Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e o último, não há outro Deus. Olha, eu sou o primeiro e o último, e depois, o que aparece? Não há outro Deus. A frase do primeiro e último está ligado com a não há outro deuses. Outro Deus. Bom, outro Deus, por que nós procuramos outro Deus? Na verdade, pessoal, isso vem do desejo humano. Nós criamos deuses porque nós não estamos satisfeitos com Deus. É ou não é? Não precisa ser exatamente um ídolo feito em madeira. Mas colocamos ídolos em nossos corações, né, pensamentos, seguimos pessoas, achando o quê? Né? Que ali, aquilo completa o desejo humano, aquilo completa uma sede que eu tenho dentro de mim. Né? E não é isso que nós fizeram com bezerro de ouro, né? O povo de Israel, enquanto esperava, eles construíram bezerro de ouro, porque ali rolou, vocês sabem, né, que ali rolou um ato religioso, mas que é sexual, né? Houve sexo ali embaixo, né? Porque eu acho que é o que o humano queria. Não dava mais para esperar Deus vir. Vamos dar uma razão, né? Uma explicação correta, assim, sem sentir culpa, né? E fazer sexo com todo mundo, entende? Então, vem do desejo humano, criação de outros deuses em nós. Isso significa que nós queremos preencher o desejo que nós temos. Por isso que Deus fala que não há outros deuses, não há outro Deus, não há outro Deus. Porque no final esse Deus é você mesmo. É isso que você quer construir. E Jesus, como Alfa e Ômega, de acordo com Isaías 44, diz que Ele é o começo e não há outro Deus. Só Jesus, só Deus é o único Senhor de nossas vidas. Inclusive, pessoal, não tem como conhecer a Deus sem Jesus. Você acha que vai conhecer Deus sem conhecer a Jesus? Tenta ler a Bíblia sem ter fé em Jesus Cristo. Claro que não dá, você tem fé, não tem como não ter mais um ter fé, né? Mas assim, as pessoas que não têm fé em Jesus e tentam ler a Bíblia, eles não entendem. Mas no momento em que você crê em Jesus, o que está escrito na Bíblia, você entende. Por quê? Porque com Jesus nós entendemos a palavra. É através de Jesus que nós chegamos ao nosso Pai. Tá certo? Então, não é por conhecimento humano que nós vamos conseguir chegar a Deus. Né? Não é por outros ídolos que nós vamos chegar a Deus. Infelizmente não, tá, pessoal? Se você está querendo, sai desse caminho, porque o único caminho para Deus é o quê? É Jesus Cristo.
Jesus é o alfa e ômega. Jesus é o único caminho para Deus. Saindo disso, pessoal, é tudo heresia, tá certo? Nós não pintamos o evangelho, nós não manipulamos o evangelho, tá? O evangelho por si só é completo, pessoal. Então, tudo que fora disso, tudo que for uma pintadinha legal do evangelho, ou vocês sabem que as heresias, elas modificam pequenas coisas do evangelho, né? Da palavra de Deus. Então, tudo que está fora, porque não existe nada fora disso. Jesus é tudo, o evangelho é tudo, é suficiente, por si só ela é completa. Não precisamos mais do que aquilo. Então, pessoal, o que Jesus pede, pessoal, não é defensores de Jesus. Ele não quer que crie um partido, né, de Jesus. Ele não quer pessoas, helpers, ajudantes. O que Jesus quer de mim e de você é o quê? É obediência. É obediência. Nós queremos ajudar Jesus, mas muitas vezes nós atrapalhamos. Essa é a verdade. Porque nosso conhecimento é muito limitado. O que Jesus pede é: eu preguei, eu falei acerca do reino de Deus, a palavra de Deus foi dada, obedeça. É isso que Deus quer de nossas vidas. Deus quer que nós obedeçamos Ele. E na época de Jesus, pessoal, tinha muitas pessoas que tinham dúvidas, né? Perguntas como, como santificar o sábado? Ou devemos apedrejar aquela mulher ou perdoar aquela mulher? Ou aquele cego de nascença, né? Ele nasceu cego por quê? O pecado é dele ou o pecado é dos pais? Ou aquelas perguntas do tipo, o que é a vida eterna? Essas perguntas vocês vão ver nos 4 evangelhos. E os rabis e os pensadores religiosos daquela época tinham anos e anos de estudado aquilo, mas ninguém chegou à resposta. Mas quando Jesus chega, ele chega e simplesmente responde todas essas perguntas para essas pessoas. Porque Jesus é o alfa e ômega. Jesus, ele por si só completa e dá um ponto final no questionamento da vida humana, certo? Então, primeira coisa que nós temos que ver aqui, não há outro Deus. Jesus é o nosso único Senhor. É através de Jesus que chegamos ao Pai. E Jesus tem a resposta de nossas vidas. Beleza? Primeiro ponto, Jesus, alfa e ômega, não há outro Deus. Um segundo ponto que eu queria ver aqui é que Jesus, ele é o dono do tempo. Alfa e ômega, não é? Gênesis 1 diz assim, no princípio, né? Deus criou. Ou seja, houve uma criação do tempo e do espaço, é ou não é? E quem pode criar o tempo e espaço? Aquilo que não está incluído nisso, né? Alguém que está fora dessa dimensão tempo e espaço, né? Aquele que pode criar o presente, o passado, o presente e o futuro, essa pessoa tem que estar na eternidade. Ou seja, Jesus Cristo, que criou o universo, Deus que criou esse universo, ele é o quê? Ele é alfa e ômega. Isso significa o quê? Que ele é dono do tempo. Ele nos deu esse negócio chamado tempo para nós. Apocalipse 1:8 está escrito assim: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Ou seja, o passado, presente e futuro. É aquele Senhor que consegue enxergar tudo isso em um olhar. Em um olhar. E nesse sentido, eu gosto muito do C.S. Lewis, porque ele diz assim que o tempo de Deus é o tempo do escritor de um livro, né? Em que sentido? Que o tempo do escritor é diferente do tempo da personagem do livro que ele está escrevendo. Na personagem ali existe uma linha do tempo, mas para o escritor que está escrevendo, ele já tem o conhecimento de toda a narrativa, né? Então, nesse sentido, Jesus ele está na eternidade, né? E ele criou o tempo, né? Para que nós possamos estar vivendo nessa dimensão aqui, tá certo? Então, eu vejo o hebraico, pessoal. Sabe por quê? Deixa eu falar um negócio aqui. O hebraico, eu diria que não tem tempo verbal. O que eles falam que tem é flexões verbais, tá certo? Tem o sufixo, prefixo e a gente meio que mexe nos sufixos e prefixos do verbo. Um conceito do verbo hebraico é esse, hein, pessoal?
ele fala mais da natureza da ação e não o seu tempo. Vocês sabem que a nossa língua, o verbo está muito ligado com o tempo, né? Mas vocês sabiam que tem outros povos em que o verbo não tem essa função, né? E no caso do hebraico, ele o quê? Ele define a natureza da ação, mas ele está mais interessado nisso, tá certo? Aí tem os aspectos deles, né? E se for ver alguma coisa assim temporário, eles têm o perfeito e o imperfeito, né? Aquilo que aconteceu e aquilo que ainda continua acontecendo. Isso é máximo. É difícil aprender hebraico. Eu tive muita dificuldade e depois eu tive que me aprofundar em Novo Testamento justamente por quê? Porque eu não queria lidar com o hebraico do Antigo Testamento, né? Mas assim, mas quem se aprofunda em hebraico fala que é fácil, mas eu não concordo, tá? Mas o que eu quero dizer aqui que o hebraico, pessoal, eu cheguei a pensar que o hebraico é a língua perfeita de Deus, sabe? O hebraico é difícil, o hebraico, a gente não sabe se é passado, presente, futuro, depende do contexto, você tem que ler todo o texto. O hebraico, ela usa número como letra também. Então, para mim, como Deus, a gente não pode encaixar ele numa gramática. E nesse sentido, eu acho que o hebraico caiu muito bem para que o Antigo Testamento fosse escrito, e eu acho que é a melhor língua para expressar a revelação de Deus. Tá certo? Porque Deus transcende o tempo, pessoal. Deus transcende o tempo. Deus é muito maior do que as nossas gramáticas, do que o tempo que nós estamos vivendo. Ele está na eternidade. Quando Jesus vai alimentar as pessoas com 2 pães, 2 peixes e 5 pães, o que ele faz? Ele já agradece, né? Ele já faz uma oração antes do quê? Agradecendo, né? Porque ele já teve a visão do que ali iria acontecer, né? Então, para nós que somos humanos, nós não temos essa perspectiva, mas para Jesus, que é o dono do tempo, tá certo? Ele enxerga desse jeito. O tempo, nesse sentido, é um presente de Deus em nossas vidas, tá? A pessoa que morreu ontem queria muito viver o hoje, vocês concordam, né? Mas nós estamos hoje vivos aqui, tá certo? Tem gente que morreu ontem. Mas se nós estamos ainda vivos hoje e Deus não nos levou ainda, é porque o quê? Nós temos uma missão a cumprir no reino dele, tá certo? Então, há coisas que Abraão tem que fazer, Isaac tem que fazer e o Jacó tem que fazer. E Deus nos deu algo para nós estarmos fazendo aqui, porque Deus quer usar nas nossas vidas, né, para um propósito dele. Então, pessoal, use o tempo com sabedoria. O Senhor do tempo é Jesus. E Jesus nos deu esse tempo. E nós temos que usar esse tempo com sabedoria. E para isso, eu queria dar algumas dicas aqui. Na verdade, uma só, mas vamos lá. Apocalipse 22:13 está escrito assim: Eu sou a Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Primeira coisa, Jesus é início de tudo. O começo é meio caminho andado, certo? Tem um ditado assim: começar é importante. Vocês sabem que a maior parte do combustível de um foguete ou de um avião, ela é gasta no início, né? Quando ela dá aquele subida, né? Porque o começo é importante, tá certo? E Jesus criou esse universo do nada. Ele começou tudo isso. Ele começou tudo isso. E ele criou, pessoal, porque tem um objetivo. Ele não cria as coisas sem objetivo. Imagina ele criar as coisas sem objetivo, né? Aí você deve se perguntar por que eu estou aqui. Mas não, se Deus criou você e me criou, é porque tem algo, tem algo. Nós vivemos aqui por algo, né? E qual era o objetivo que Deus deu a princípio quando criou o homem? Foi o quê? Glorificar ele e se alegrar nele, né? E nisso Deus criou o casamento, criou a família, né? Adão e Eva, tá certo? E através de tudo isso que Ele quer nos usar, né? Para cumprir a missão, né? Mas só que o Adão, ele peca e ele desmorona com tudo isso, né? O pecado entra, tá certo? E tudo isso que era para ser perfeito e completo, ela cai por causa do pecado de Adão. Mas o segundo Adão, né, Jesus Cristo, ele vem para restaurar tudo isso que aconteceu.
E aqui, pessoal, nós temos que ver que o começo é muito importante, né? Quando Apocalipse, Jesus diz o quê? Para restaurar o primeiro amor, não é? Nós temos que restaurar o primeiro amor. O começo é muito importante para nós. E nesse sentido eu queria falar como está a sua empresa, né? Como está o seu namoro, sei lá, o seu relacionamento. Lembra quando você, para entrar nessa empresa, você pediu oração para o pastor, ou pediu oração para os seus amigos, pediu oração, né? Você mesmo orou, falando, Jesus, obrigado por essa empresa. Né? Quando você até começa um relacionamento com alguém, né? Você agradece, né, a Deus, Senhor, eu quero tanto essa pessoa e nós queremos entregar esse relacionamento a Ti, sabe? Você lembra o quanto você era devoto ao Senhor, quanto a opinião do Senhor, quanto a bênção do Senhor importava nesse seu relacionamento? E se você hoje está muito mal, eu queria que você pensasse naquilo que foi o começo. O quanto você buscou a Jesus naquela época, né? E o que Jesus vem fazer em nossas vidas é que Ele relembre, como Ele falou em Apocalipse, né? Lembra do teu primeiro amor, lembra daquele teu começo. Então Jesus quer que você lembre daquele primeiro momento. Jesus quer restaurar isso na vida de vocês. Ele quer restaurar o seu relacionamento, quer restaurar, sabe, esse momento difícil da sua vida. Mas mais do que isso, aquele momento em que você se apegava a Jesus, aquele momento em que você falava com Jesus, sabe? Aquele primeiro momento, né? Para que Deus abrisse a porta da sua vida, sabe? Aquele relacionamento, é isso que Deus quer restaurar na sua vida. Alfa e ômega, Jesus é nosso começo. E o começo é muito importante. Mas mais do que na vida da fé que eu estou falando, um começo que traga alguma coisa para nós, o que Deus quer restaurar, antes de mais nada, é o seu relacionamento com Jesus. Aquele momento em que você se agarrava a Deus por aquilo que você, né, aquilo que vinha na sua vida, certo? E também Jesus está no fim, não apenas no começo, tá certo? E vocês sabem que num jogo de basquete ou num jogo de beisebol, o último quarto, a oitava e a nona rodada são muito importantes, né? Tem jogos que você vê que a virada acontece lá no final do tempo. Né? Tem futebol também, mas às vezes quando o futebol, o placar já está decidido, as coisas caem, né? Mas assim, o último momento também é muito importante para nós. Então tudo depende também do nosso final, a nossa fé. Né? O começo foi lindo, mas nós temos que ver como será o nosso fim. Uma coisa que um pastor pregou, ele falou assim, isso foi um pastor americano, ele foi falar numa formatura, né, de pastores, né? Então, teve a ordenação e esse pastor falou assim, daqui 1/3 de vocês vão até o final. Só que, infelizmente, 2/3 de vocês vão deixar o ministério. Aí ele mesmo falando, por que eu sei disso? Porque os Estados Unidos, olhando a estatística dos pastores, isso acontece. Que pastores são formados, 1/3 continuam e 2/3 deixam o ministério. Aí tem várias razões, né? Porque a caminhada é difícil, né, pessoal? Né? Tem muitas razões aí, tipo, né? E não é comum, e não é incomum a gente pensar também em desistir no caminho, né? Eu também admito que houve momentos, né, que, cara, mas assim, eu lembro dessa ilustração e eu penso, não, eu vou até o final. Na verdade, não é nenhuma ilustração, né? É um fato relatado e estatístico dos Estados Unidos, né? Eu não vou desistir, eu vou até o final, né? Porque isso é importante para a nossa vida cristã. Não é só o começo, mas como é que nós vamos terminar essa corrida. Por isso que em 2 Timóteo 4, 7, 8 está escrito assim, lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, aguardarem a sua vinda. Amém, né? Amém. Paulo diz aqui que terminou a corrida. Não foi fácil.
Vocês sabem, o Paulo apanhou muito, sabe? E não foi fácil a vida dele. E ele diz o quê? Que não desistiu, foi até o final e terminou a corrida. Eu queria dizer que Jesus está no final também, pessoal, tá certo? Ele não está apenas no começo, tá certo? E o justo juiz, né, ele estará e dará coroa para aqueles que terminarem a corrida. Então, pessoal, força aí, força, tá bom? E um último ponto aqui, que eu queria fechar toda essa ideia aqui, Jesus também está no percurso. Ele está no começo, está no fim e está no meio. Está no percurso da nossa vida, tá certo? Filipenses 1,6 está escrito assim: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar, tá certo? Jesus não é só começo e só no fim. Jesus está conosco também, enquanto nós caminhamos essa vida. E aqui o que diz em Filipenses é: aquele que começou a boa obra vai completar. Jesus não é aquela pessoa que começa e deixa rolar. Ele vai completar. Pessoal, isso é ativo. Jesus vai completar isso, pessoal. Vocês têm que acreditar nisso. Não é só você creu em Jesus, nós vivemos desse jeito, né? Cremos em Jesus e a Deus dará. Agora vamos viver a vida que eu tenho. Mas se você tiver a consciência de que Jesus ativamente, intencionalmente, começou a boa obra em sua vida e Ele quer completar, nós temos que estar abertos a isso. É isso que Paulo está falando. E Paulo, né, fala isso, né? Então, pessoal, Jesus começou a boa obra e Ele quer completar isso em nossas vidas. Ativamente, Ele está agindo em nossas vidas, certo? E aqui eu queria falar para vocês, segura na mão de Jesus, segura. José, ele também teve muitas dificuldades, mas o que a Bíblia diz? Que Deus estava com ele, e foi isso que José segurou. Eu creio que José também, na caminhada, ele poderia ter desistido, ele poderia ter caído lá na tentação, sabe? Ele poderia ter feito tudo diferente. Mas o que segurou José é o fato de que ele segurou de que Deus estava com ele. Deus estava com ele, pessoal. Jesus é nosso alfa e ômega, início e fim. E Ele está conosco. E eu queria que você segurasse nisso, sabe? Segure Jesus nessa caminhada dessa vida, tá certo? Limpa a poeira, pessoal. Se você está caído, limpa a poeira, se levanta. E Jesus está dizendo o quê? Que Ele é o alfa e o ômega. E Ele intencionalmente quer completar a boa obra que Ele começou na sua vida. Eu queria que vocês tivessem coragem e levantassem novamente nesse caminhada da fé, tá certo? E que no final da vida, né, pessoal, vocês possam dizer o que Paulo falou, né? Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Que essa seja a nossa lápide, a nossa confissão naqueles últimos instantes em que nós estivermos vivendo nessa terra. Tá certo, pessoal? Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Pai, Jesus Cristo, que é o nosso alfa e ômega, Senhor, que nós possamos descansar nesse Senhor, nesse Jesus, que é o dono do tempo, Senhor Deus, que esteve conosco no começo, enquanto nós caminhamos, e que estará conosco lá na frente também, Senhor, que nós possamos descansar no fato de que Ele está conosco, Pai. E, Pai, não coloque outro deuses em nossas vidas, que nosso coração não se incline, Pai, nos ajuda, Pai, e que nós possamos confiar naquele que é o começo e o fim, aquele que é o alfa e o ômega, Pai. Que nós possamos só olhar para esse Jesus, Senhor Deus, que só esse Jesus, que é o caminho para Ti, Senhor Deus, que nós possamos só olhar para esse Jesus, Senhor Deus. É o que nós pedimos, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, os nossos jovens, Senhor.
E oramos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã tem o culto de gerações. Eu queria deixar mais um aviso, tá? O presencial também está aberto para quem preferir também, tá? Nós estamos seguindo toda a regra de segurança, tá, ok? Deus abençoe e até semana que vem ou amanhã ao vivo na igreja, beleza? Até. Tchau, tchau.